E aí, vamos lá. Então, no nosso dia a dia, a gente tem um problema, consequentemente uma dúvida, uma questão de pesquisa. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um problema que a gente tinha aqui no Mato Grosso do Sul, logo que os adolescentes foram convidados para vacinação, no primeiro dia, que a gente chama por dia, assim, hoje vem os adolescentes com 12 anos, amanhã os adolescentes com 13. Então, foi assim que foi feito. E no dia seguinte, né, apenas 47,30% dos adolescentes tinham sido vacinados com a primeira dose. Então, comparado à adesão dos adultos, isso estava um pouco baixo aqui para a nossa realidade. Então, surge uma dúvida aqui no nosso gestor, no nosso tomador de decisão, na sociedade, né, nos meios de comunicação, enfim, como podemos aumentar a adesão de adolescentes às estratégias de vacinação. Logo, temos uma questão de pesquisa, né? E essa questão de pesquisa, gente, quando ela é bem construída, ela ajuda a gente a definir as necessidades, os nossos critérios, objetivos e maximiza a pesquisa. Por quê? Porque se a gente não tem muito claro exatamente o que a gente está procurando, a gente corre dois riscos. De não achar nada que seja direto, porque a gente não entendeu exatamente e busca de uma forma equivocada, usa termos equivocados, enfim, não chega a um resultado, ou a gente cai num mar de informação, porque tem muita publicação científica, e aí você acaba navegando. E aí, se você já é um pouquinho curioso, você vê um artigo, acha interessante, aí ele te linka numa outra coisa, e você vai para outra, vai para outra, vai para outra. Quando você vê, você está lendo um negócio que não tem nada a ver com o seu problema, né? E você se perdeu naquilo, e você não conseguiu sistematizar a sua busca, ou se orientar para resolver aquele problema que você estava buscando. Então, é bem importante que a gente tenha uma questão de pesquisa bem estruturada, bem clara, bem específica. E a sugestão que fica, né, não é uma obrigação, mas uma sugestão, é que se estruture essa pergunta de pesquisa, preferencialmente em forma de acrônimos previamente determinados. Então, tem muitos acrônimos por aí, em diversas áreas, tá? Diferentes acrônimos, eles podem ser utilizados. Eu queria deixar isso registrado para vocês. A gente tem aqui pessoas, né, de diversos campos do saber, das políticas públicas, enfim. Mas um dos acrônimos mais utilizados, principalmente na área da saúde, é o PICOS, né? Ou PICOT, ou PECOS, ou enfim, né? Onde o P, então geralmente são essas palavrinhas assim, ó, mas ó, o P ele vai significar o problema ou a população de intervenção nesse problema, né? Essa população que você quer abordar. Por exemplo, aqui no nosso caso, quem que é a população? A população adolescente, né? De 12 a 17 anos. O I, ele significa a intervenção, ou o E, de PECOS, a exposição. Então, por exemplo, no caso aqui, exposição às estratégias de vacinação, uma exposição a uma estratégia de educação em saúde, né? O que é aquilo que eu quero estudar? Comparador. Então, principalmente, o PICOS, ele acaba sendo usado muito nesses, por exemplo, quando a gente quer testar alguma tecnologia. Então, quando eu quero comparar uma droga com outra droga, né? Coisa desse sentido. Um exame diagnóstico com outro exame diagnóstico. Então, quem que é esse comparador? Então, o que eu quero comparar? O que é o desfecho que eu estou esperando? Ah, o desfecho é aumentar a cobertura. O desfecho é mortalidade. O desfecho é melhorar o nível de saúde da população, enfim. E o S ou T, que vocês vão encontrar aí, vem de study ou tipo de estudo, que muitas vezes a gente pode querer restringir isso, por exemplo, só para revisões temáticas, avaliações econômicas de saúde, ou não, eu quero só ensaios clínicos randomizados. Então, ele vai ajudar você a estruturar aqui, a gente vai ver alguns exemplos. Tem outros, por exemplo, SPIDER, PCC, PVO, né? Então, aqui, PVO. O P significa população, o V, a variável de interesse, e o outcome, que vem do inglês outcome, que é o desfecho. Então, dependendo da sua situação, do seu problema, você vai ter vários acrônimos aí à sua disposição, ou vale a pena a gente fazer a estruturação dessa pesquisa. Então, vamos pegar aqui dois exemplos só para a gente entender como é que isso funciona. Então, está aqui o nosso gestor com aquele problema dele. Como podemos aumentar a adesão de adolescentes às estratégias de vacinação? Escolhi aqui o PVO, acho que ele me atende bem. Então, quem que é a população? Adolescentes de 12 a 17 anos. Isso vai ajudar a gente, por exemplo, se eu achar algum estudo que fala de estratégias de vacina para crianças, por exemplo, menores de 7 anos, isso vai me ajudar a perceber que, por mais que ele seja interessante,
mas ele não se encaixa dentro da população que eu estou procurando. Talvez a abordagem para esse público seja outra, seja diferente, né? E a abordagem para adultos, então isso clarifica para a gente, tá? O V, que é a nossa variável de interesse aqui, no caso, as estratégias de vacinação, e o desfecho que eu estou esperando é o aumento da cobertura vacinal, né? Então, não é mortalidade, não é, por exemplo, diminuição da incidência da Covid, não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando aumento da cobertura vacinal, tá? Um outro exemplo aqui, vamos usar agora o pico, só para vocês entenderem, a minha mãe teve câncer de mama, e aí ela viu em algum lugar, não sei exatamente onde, mas ela sempre fala para mim que eu deveria adotar uma dieta vegetariana, porque uma dieta rica em carne aumenta o risco de câncer de mama em mulheres saudáveis, né? Então aí a gente, enquanto profissional de saúde, fala, mas será que a dieta rica em carne aumenta o risco de câncer de mama em mulheres saudáveis? Então, vamos usar o nosso acrônimo lá. Como eu estou falando aqui de uma intervenção, comparado a outra intervenção, talvez seja melhor a gente usar o PICOS. Então, quem que é a nossa população aqui? Mulheres saudáveis. Veja bem, nessa população, a gente podia escolher, por exemplo, eleger mulheres com câncer de mama, né? Será que essas mulheres que estão tendo câncer de mama, a dieta rica em carne afeta elas de que maneira? Ou a gente poderia também selecionar mulheres que já tiveram câncer de mama, e como que essa dieta influencia na recidiva desse câncer? Entenderam? Então, quando a gente estrutura e a gente olha bem de perto para a nossa população, não, a gente delimitou um escopo, mulheres saudáveis. Qual que é a nossa intervenção? Dieta rica em carnes. O nosso comparador, dieta vegetariana. E qual que é o desfecho? Câncer de mama. Então, eu quero estudos que vão comparar mulheres saudáveis que ingeriram dieta rica em carne com mulheres que ingeriram dieta vegetariana, e eu vou ver o tanto, quantos por cento disso, se houve uma diferença estatística ou não, no quanto essas mulheres desenvolveram ou não câncer de mama. Tá? Não é câncer de pulmão, não é câncer de esôfago, não é qualquer tipo de câncer, é especificamente câncer de mama. E o tipo de estudo eu posso selecionar aqui, que eu só quero revisões sistemáticas para resolver essa minha questão de pesquisa. Então, vocês entenderam que quando a gente pega esse problema e estrutura, ele começa a clarear para a gente um pouco melhor aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente quer saber, tá bom?